Hoje é uma quinta-feira, estamos próximos de 18 horas. É quando aqui estamos na vibe mundial, falando sobre saúde, celebrando saúde. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Como sempre falamos no início das nossas jornadas, nós cuidamos de nossa clínica de transtornos músculo-esqueléticos, doenças de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que são os componentes do nosso esqueleto. E imaginem vocês, né? Que coisa mais importante, né? É esse nosso esqueleto, né? Eles permitem que a gente se movimente no espaço. Eles permitem a nossa vida de relação social, né? A nossa postura é uma linguagem muda à expressão corporal, né? Que fala muito do que vai na alma da pessoa, entende? Idem a expressão facial, né? Entende? Você pode imaginar o que vai na alma de uma pessoa olhando a sua expressão, né? Olhando a sua postura corporal. Entenderam? Entenderam? Então, o nosso esqueleto é uma coisa muito importante. Mas não pense que é só osso, não, né? São ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. É tudo isso que compõe o nosso esqueleto no sentido amplo, né? Então, nós tratamos de doenças dos ossos, dos vasos, dos nervos, dos músculos, dos tendões e das articulações. Entendeu? Esses transtornos músculo-esqueléticos, eles têm dois acentos principais, sempre, né? Que é dor e incapacidade física, né? Essa incapacidade física costuma ser progressiva, ou seja, a pessoa vai sofrendo um processo de deformidade do esqueleto, né? E também as dores costumam ser cíclicas, em fases piores e menos piores, ou muitas vezes contínuas, como a paciente que atendi hoje, que disse: a dor era descontínua, agora a dor é contínua, ela não vai embora. Entenderam? Então, pode-se dizer que a minha clínica é uma clínica de dor, e muitos dos meus pacientes já vêm com apoio de outras pessoas, porque já perderam um pouco do seu equilíbrio, ou então com bengalas, com muletas, com andador, ou até com cadeira de rodas, né? É disso que nós cuidamos, entende? Então eu escuto, dói aqui, dói lá, o dia inteiro. Me dói, me dói, me dói, me dói. Entende? Eu tenho muita dor, o que você pode fazer por mim? E a minha clínica é uma característica importante, né? Eu jamais posso falar para um paciente que liga lá e fala que quero uma consulta, eu dizer assim, consulta só para daqui 3 meses. Eu vou ouvir um palavrão, né, do outro lado. Porque quem tem dor tem pressa. Entenderam? Quem tem dor tem pressa. A pior dor do mundo é a dor da gente. Não tem pior dor que a dor da gente. Entenderam? E vejam vocês que interessante. Não existe um relógio para medir dor. Se existisse, ele ia se chamar dolorímetro. Mas esse relógio não existe, não foi inventado. Mas você pode imaginar que a dor tem graus, ela tem graus. Uma dor pequena, uma dor média, uma dor intermediária, uma dor forte, uma dor absurda, uma dor insuportável. Entenderam? Então, a própria dor, ela tem níveis de graduação. Entende? Então, veja que interessante. A mesma dor é sentida diferente em diferentes doentes. Devido a uma série de fatores emocionais, por exemplo, a dor é sentida, a mesma dor, é sentida diferente em diferentes doentes, entendeu?
E no mesmo paciente, a mesma dor é sentida diferente, em diferentes momentos da sua vida. Entenderam? Em diferentes momentos da sua vida. Veja também que interessante. Às vezes um paciente entra na minha clínica e diz assim: eu tenho uma dor absurda no pescoço e uma dor também na região lombar. Aí eu pergunto a ele assim: bom, se eu tivesse o poder de tirar uma dessas dores, qual que você escolheria para eu começar o tratamento por ela? Tá certo? Aí ele diz assim: se você tirasse essa minha dor no pescoço, eu até esquecia da dor lombar. Ah, é? Muito bem. Daí eu inicio um tratamento com privilégio para o pescoço, ou seja, que é a pior dor que ele está sentindo. E, modéstia à parte, grande parte das vezes, nós conseguimos o alívio que ele busca, dessa dor absurda no pescoço. Aí eu digo: e aí, como é que está? Ah, doutor, a dor no pescoço desapareceu, mas a dor lombar piorou muito. Vocês entenderam? A dor lombar não piorou nada. Ela é a mesma dor, mas ela era abafada por uma dor maior. No momento que você tira uma dor de um paciente que ele considera maior, a dor menor toma o lugar dela e se torna mais importante e muito mais grave na cabeça do paciente. Mas se tivesse um dolorímetro, ele ia medir o mesmo grau de dor. Entenderam? E a dor está muito relacionada com as nossas emoções. Entende? Emoções gratificantes, de graça, de alegria, de felicidade, diminuem as dores. É óbvio. Entendeu? E emoções de desgraça pioram as dores. Entende? Pioram as dores. Entenderam? Pioram as dores. Preocupações, estresse emocional. Nós estamos vivendo um momento de muito estresse, né? De muito pânico, até eu diria. Entende? Isso é negativo, no sentido de que faz piorar as dores, faz piorar os nossos desgostos, eles se tornam exaltados, entenderam? Entenderam? Tem pessoas que sentem prazer em falar sobre suas dores. Não, a minha dor é a maior de todas. Eu sei o que eu passo, o que eu sinto, entenderam? Entende? Então, na hora que a sua mente se ocupa e dá aquela incrível importância àquela dor, ela se torna maior. Entende? Ela se torna maior. As nossas emoções, elas aumentam a dor, diminuem a dor. Entende? Tem emoções curativas e emoções que causam doenças. Entenderam? Então vejam vocês. As doenças que têm grande influência de serem fabricadas pela mente se chamam doenças psicossomáticas, né? São doenças que nascem na mente e se manifestam no corpo físico. Entendeu? Mas veja, eu já disse anteriormente, vou repetir. A mente é o nosso grande comandante da nossa vida. A mente é o grande fabricante do nosso destino. Entenderam? O nosso destino é fabricado pelo poder da nossa mente, das crenças que nós recebemos, boas ou más, misturada com as nossas emoções, com a vida social, entende? É que nós fabricamos a nossa vida, o nosso destino, a nossa alegria, a nossa felicidade ou a nossa depressão. Entenderam? Entenderam? Eu sempre digo aqui, felicidade é educação física, cuidar do físico. O corpo é o altar da saúde, embora ele não manda nada. Quem manda nele é a mente. O corpo não manda na mente, não, ao contrário. Entende? Usa o raciocínio filosófico até. Penso, logo existo. Ou seja, é o primário é o pensamento.
Depois eu existo, é o corpo. Entendeu? Não é o corpo que faz o pensamento, não. O pensamento faz o corpo. Entende? A consciência é a criadora da realidade, da nossa realidade. Entende? Porque a mente, para a medicina, mente e pensamento são sinônimos, mas não são. O pensamento é muito cerebral. Então, ele morre quando o corpo morre. Mas a mente não. A mente, ela é parcialmente cerebral e muito extracerebral. Entenderam? Depois vem um extrato chamado consciência. Consciência é totalmente extracerebral. E essa consciência que ela é criadora da realidade. E vejam bem, isso é física quântica. Até então, isso era misticismo, né? Isso era cabeça de místicos. Não, hoje isso se chama física quântica, que a nossa consciência é a participadora da nossa realidade. Isso é física quântica. Ciência. Ciência. Entenderam? Então, depois vem o espírito. Ora, o espírito, então, ele é totalmente, completamente extracerebral. Entende? Então, nem a nossa mente, nem a nossa consciência, nem o espírito vão morrer. Eles estão sempre presentes. Entende? Estão sempre presentes. Entende? Por isso que nós somos seres espirituais, para depois sermos seres materiais. Nós não somos seres materiais passando por uma experiência espiritual na Terra, não. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência material. Entenderam? Entenderam? Então, tudo isso eu falo porque tem a ver com a nossa saúde. Entende? Tem a ver com a nossa saúde. Nossas crenças. Entende? Nossa mente. Entende? Se eu penso, eu tenho uma doença incurável e fico repetindo que eu tenho uma doença incurável, uma doença incurável, uma doença incurável, isso se torna uma realidade para nós, é óbvio. Entendeu? A mente manda no corpo, o corpo obedece. Entende? Você está informando o teu subconsciente que você tem uma doença incurável. E ele avisa o corpo, fala, ó, tem uma doença incurável, não esqueça, hein? A tua doença é incurável. Isso não existe, gente. Entendeu? Doença incurável não existe, é uma expressão maligna que os próprios médicos às vezes usam. Não, não existe. Não existe. Entende? Não existe. Entendeu? Então, não existe nem envelhecimento. Entende? Nem envelhecimento. O tempo é um mito. Né? O tempo é um mito. Entende? É um conceito. O tempo não existe. Segundo Einstein, o tempo pode ser até negativo. Né? O tempo pode ser até negativo. Entende? O que quer dizer tempo negativo? O relógio vai para trás em vez de ir para frente. Entenderam? Eu vou dar um exemplo engraçado. Quando pergunto a minha idade, eu digo, eu tenho 19 anos, porque o ano passado eu fiz 20. Vocês entenderam? É o meu conceito, é como eu me sinto. É isso que eu informo ao meu corpo. Eu tenho 19 anos, eu informo meu corpo disso. Vou informar meu corpo que eu tenho 90 anos? Ora, tem gente que sente prazer em aumentar um monte da idade, sabe? Para receber atenção, para receber aposentadoria. Eu não sou aposentado, eu não sou velho. Entendeu? Eu não sou aposentado. Então, entende? A tua mente é muito importante no esquema dos meus tratamentos. Entende? E existem até cursos, né? Mind Power, nos Estados Unidos, existe um curso chamado Mind Power, o poder da mente, né? O poder da energia mental, entenderam? Como guia da nossa alegria, da nossa felicidade, do nosso destino, entenderam? Então, vejam vocês, nós atendemos esses pacientes crônicos, né? Eles são pacientes sofridos, né? Doença crônica é terrível, né? É uma doença que se instala e que não mata o doente, mas maltrata muito esse doente, né? E a
fatores, né, de doenças crônicas que são adquiridas, doenças adquiridas, fabricadas pela nossa vida, entende? A grande maioria dos transtornos musculoesqueléticos, das doenças do nosso esqueleto, ossos, vasos, nervos, tendões, articulações, são doenças adquiridas pelo mau uso que nós fazemos do nosso esqueleto. Daí estragamos ombro, estragamos joelhos, estragamos quadris, estragamos principalmente a coluna vertebral. Entenderam? E sofremos as consequências. E aí vem o rótulo: ah, isso é da idade. Isso é assim mesmo, você tem que se conformar. Não se conforme. Não existe o impossível, não existe o incurável. Entenderam? Entenderam? Se na cabeça de quem inventou o helicóptero tivesse imposto: ah, você quer inventar um helicóptero? Isso é impossível, esse negócio vai cair, não vai voar nunca. Mas ele não acreditou nesse impossível e criou um helicóptero. Entendeu? Marconi foi o precursor da telefonia sem fio, dos celulares, da telefonia, da comunicação sem fio. Da Europa, ele acendeu as luzes do Cristo Redentor, sem fio. Entende? Você acha que quando ele contou isso para alguém não falou: mas você está ficando louco, isso é impossível. Entende? Outro dia vimos no noticiário uma sonda que chegou no planeta Marte. Alguém já deve ter falado a esse físico que colaborou para que esse acontecimento fosse verdade, né? Ah, você está pensando nisso, mas isso é impossível, ir a Marte, meu Deus. E na Lua, a mesma coisa. Entenderam? Então, na minha cabeça, não existe o impossível. Mas na cabeça de muita gente, existe o impossível. Então, vejam vocês, tratando doentes crônicos, a gente percebe o seguinte: a doença crônica maltrata muito, né? E a grande maioria dos doentes crônicos tem um certo grau de depressão. A depressão é um dos piores diagnósticos que podem existir. Entenderam? A depressão torna um indivíduo sadio num pseudo-doente. Entenderam? Num pseudo-doente. Meu pai tinha uma expressão muito maravilhosa. Meu pai tinha uma expressão que dizia assim: eu nunca vou ter depressão porque eu não tenho tempo para isso. Era o que meu pai dizia. Entenderam? Então, vejam vocês, existem muitas doenças psicossomáticas, né? Então, são doenças criadas na mente, se manifestando no corpo físico. Há quem diga que tudo é psicossomático. Não, eu não diria isso. Entende? Quase tudo é psicossomático. Entende? E a medicina, ainda, com toda a tecnologia de hoje, ainda ela é muito paliativa e muito pouco resolutiva. Por isso que nós médicos não usamos a palavra cura. É uma palavra de grande responsabilidade. Nós usamos a palavra resultado satisfatório. Entenderam? E outra coisa que sempre pergunto é sobre a cura espiritual. Entenderam? Todo dia acontecem curas espirituais. Quer ver como vocês vão concordar comigo? Nesse momento, nesse planeta Terra, estão acontecendo curas espontâneas. Nós médicos chamamos de cura espontânea. É um doente com diagnóstico difícil ou um diagnóstico de incurável, ou um doente com rótulo de doente terminal, com a morte anunciada para alguns dias já. E o doente se cura. O doente se cura sozinho. Os místicos chamam de milagre de cura. E os médicos chamam de cura espontânea. Isso é uma cura espiritual. Entenderam? Sem explicação do além. Porque nós ainda estamos num patamar de consciência que não conseguimos entender o raciocínio espiritual. Ele é muito além da nossa percepção, por enquanto. Entenderam? Mas a física quântica
tem muito de espiritual, a física quântica. Muitas coisas que o espírito já sabe, a física quântica descobriu nesses últimos 100 anos. Entenderam? Que o espírito já sabia há milhares, há milhões de anos atrás. A física quântica está descobrindo agora. Entende? Então, gente, a mensagem de hoje, né? A mensagem de hoje é que há um mito sobre envelhecimento, incapacidade e mesmo sobre a morte. Entenderam? E mesmo sobre a morte. Então, nós somos metralhados todo dia com crenças negativas, né? Com crenças malignas. Entende? Entende? Eu tenho uma doença incurável. Tem nada. Entende? Quem falou? Entende? Nada é impossível nesse mundo. E nada é incurável. Então eu vou repetir o raciocínio religioso que sempre eu falo aqui, né? O raciocínio religioso sujeito a críticas, né? Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Onde está a mentira dessa declaração? A mentira é o seguinte: se Deus estava criando o mundo, não tinha dias ainda prontos. Então ele não fez o mundo em 6 dias. Ele fez nos dias que ele quis, 6 milhões de dias. Porque para Deus não tinha tempo. Entenderam? Então, isso aí não é verdade. E depois descansou no 7º? Não, Deus não é humano, ele não precisa de descanso. Entenderam? Mas essa frase é muito importante, com todos esses 2 erros. Entenderam? Qual é a importância dessa frase religiosa, gente? Deus fez. Ou seja, este mundo está completamente pronto. Não tem que dar nenhum acabamento. Deus já fez. O mundo está pronto. Se o mundo está pronto, tudo está pronto. Então, todas as curas estão prontas, nem todas ainda descobertas. Mas todas as curas estão prontas. Isso é reino espiritual. Isso é física quântica. Entenderam? Entenderam? Bom, mas aqui no meu programa tem um cronômetro na minha frente me avisando que meu tempo aqui se esgotou. Entendeu? Então, eu quero só dar a mensagem de que eu mudei de endereço do meu consultório, da minha clínica. Eu agora estou na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, Giovanni Gronchi, número 1470, próxima do estádio do Morumbi. O telefone da minha clínica, vou falar devagar, a pedidos, 3661 4243. Telefone da minha clínica, 3661 4243. O meu celular particular, se quiserem fazer perguntas ou precisar de alguma orientação, muitas vezes também me mandam no WhatsApp perguntas. Nem sempre eu posso responder rapidamente, entende? Mas o meu telefone particular e do WhatsApp é o 97082 8015. Telefone, celular e WhatsApp. 9, código 11, né? São Paulo. Código 11, 97082 8015. O telefone da nossa fisioterapeuta, a doutora Sabrina, que também nos ajuda muito nos nossos esquemas terapêuticos, e também ela ajuda na marcação de consultas e dos pacientes, do atendimento. O telefone da doutora Sabrina é o 11 97357 4411. 11 97357 4411. A nossa jornada de hoje está ao fim. Obrigado por toda essa atenção. Quero que vocês sejam muito felizes. Mas para isto é preciso ter muita saúde. Até a próxima.